Fala, povo massa da internet! Eu sou o Joventino e seja você bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como fazer um sistema de compostagem caseira utilizando materiais que você pode ter aí na sua casa, como baldes plásticos desocupados. E assim, você poder utilizar aquelas sobras de alimentos, casca de fruta, casca de verdura, que iriam para o lixo e você pode transformar em adubo para colocar nas suas plantas ou até mesmo para vender. Ficou interessado? Então faz o seguinte, dá uma olhadinha aqui, vê se você já é inscrito no canal. Se ainda não for, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que pintar um vídeo novo aqui no canal Dicas do Joventino, você vai receber o alerta e vai poder vir conferir aqui comigo. Agora, você fica com a vinheta. Daqui a pouco a gente volta para ver como é que é feito esse sistema. Para criar esse sistema, nós vamos precisar de 2 baldes com tampa. O formato deles pode ser quadrado ou redondo, depende do que você tiver à mão. Nesse primeiro balde de cima, você vai furar a tampa dele dessa forma. Eu fiz esses furos com uma furadeira e uma broca, mas você também pode fazer com ferro de solda, com parafuso ou com um prego. Eu não recomendo muito com prego porque você batendo aqui para furar, você pode danificar a tampa do balde ou o fundo do balde. Furou tudinho. Eu recomendo que você coloque uma proteção, porque no meu caso eu fiz com uma broca de 3 ou foi 4 milímetros. E aí o que é que acontecia? Lá na frente vai gerar algumas larvas aqui dentro desse balde. E aí as larvas, principalmente em dias de chuva, eu observei isso em dias de chuva, elas tendem a fugir, elas conseguem escalar o balde, elas conseguem subir e sair pelos furos. E fica um negócio meio estranho. Então, por exemplo, se você estiver fazendo num ambiente apertado como um apartamento, vai ficar cheio de lava, vai ficar um negócio meio sinistro. Para evitar que elas fujam, eu coloquei uma telinha aqui por baixo, eu colei. Isso aqui é tela de mosquiteiro mesmo, que eu consegui colar aqui embaixo, somente para evitar que elas consigam subir e passar pelos furos. Se você não tiver um mosquiteiro para colar, você pode usar essa telinha verde, que é muito utilizada em construção. Em alguns lugares a gente encontra pelo nome de murim e outras de tela de nylon, tela de proteção. São vários nomes diferentes, então aí na sua região você vê como ela é chamada. Mas é uma telinha verde que é muito utilizada na construção civil. É a mesma tela daqueles que você vê às vezes o prédio todo coberto, todo envolto numa telinha cinza ou numa telinha verde, que é essa telinha aqui, bem fininha. Ela tem a malha bem fininha, então as larvas não conseguem passar. É preciso também que você faça furos no fundo do balde. Eu fiz da mesma forma, com uma furadeira e uma broca. Vou botar aí o vídeo para vocês verem. Porque você vai botar o material aqui e depois ele vai se decompondo e ele vai liberando um líquido orgânico. E esse líquido ele precisa escoar. Por isso que o balde tem que ser furado também embaixo. Da mesma forma, você vai ter que colocar tela no fundo do balde para evitar que as larvas elas saiam pelos furos, que é de drenagem do fluido orgânico, do fluido líquido. Que isso vai acontecer se você não colocar a tela. Para esse segundo balde, você vai recortar aqui a tampa. Eu cheguei a fazer, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz furos. Eu acho que até dá para ver aqui ainda, com a broca. Só que o que é que eu percebi que aconteceu? Quando o fluido orgânico começa a escorrer, quando o líquido começa a escorrer, ele desce com alguns poucos detritos do material que está se decompondo lá dentro. E o furo estava obstruindo e ficando o líquido acumulado aqui em cima, causando mau cheiro e atraindo insetos. Então, eu achei melhor cortar dessa forma para evitar o acúmulo de sujeira aqui em cima. Nesse balde você não deve furar ele aqui embaixo, porque é aqui dentro que você vai acumular o líquido orgânico. Algumas pessoas chamam de chorume,
mas na verdade não é. Ele vai ser um composto líquido orgânico, muito rico em nutrientes, que você pode colocar nas suas plantas em outras caqueiras. Eu só não recomendo que você coloque, por exemplo, em caqueiras como aqui, no meu terraço, que tem a cerâmica, então pode manchar a cerâmica, se for uma cerâmica clara como é essa, pode causar mau cheiro. Eu tenho plantas lá fora também, área de terra, e aí eu coloco nessas plantas, porque a própria terra embebe o fluido e não fica lá causando mau cheiro. Como é que vai funcionar o nosso sistema? Embaixo fica o balde que não foi furado por baixo, foi furado só em cima. Ele que vai receber todo o fluido líquido. Sobre ele, você apoia direitinho, vai ficar o balde que vai receber o material para se decompor. Jovem, precisa ser balde quadrado? Não. Eu fiz com balde quadrado porque era o balde que eu tinha disponível aqui. Foi um material que eu comprei, foram tintas que eu comprei para pintar minha casa. O balde estava aí sobrando, esquecido, e eu resolvi utilizar dessa forma. Jovem, precisa ser balde de 18 litros? Não. Eu estou usando de 18 litros porque era o que eu tinha disponível. Mas se na sua área você não tem espaço para colocar esse balde, ou se você não gera tanto material orgânico assim, você pode utilizar baldes menores. Ou se você utiliza uma quantidade maior, por exemplo, você mora num sítio, então você tem uma geração de lixo orgânico muito grande, você pode utilizar tonéis maiores para fazer esse material. E se você mora no sítio, talvez você não precise nem colocar o balde embaixo. Porque quando você colocar o tonel sobre uma área de areia, a própria areia vai absorver esse fluido líquido que vai ser gerado. E como é que vai funcionar esse sistema? Você vai pegar material orgânico. Eu tenho aqui, por exemplo, cascas de fruta, de legumes. A minha esposa estava lá preparando a salada e eu lá roubando o material que iria para o lixo. Então isso aqui, casca de chuchu. Eu não gosto de botar pedaços grandes assim. Eu gosto de partir eles, parte com a mão mesmo, com a faca, e colocar em pedaços menores. Quanto menor você partir os pedaços, mais rápida vai ser a decomposição dele. Nessa primeira fornada aqui, eu já vou colocar casca de girimum, pedaço de alface, de quiabo, talo de banana. Então todo esse material você pode colocar aqui. Isso aqui é girimum. Então tudo isso a gente vai colocar, depositar aqui. Tá aí minha cachorra furiando o que é que eu tô fazendo aí. Quando eu tô gravando o vídeo que vocês escutam um monte de cachorro latindo, um deles, vem cá, malhada, um deles é essa daqui, ó. A outra já se levantou por ali. Tá bom, tchau. Ei, tá bom, tchau. A outra aqui, ó, caramelo. Tá bom, tchau. O povo já viu vocês, tchau. Esses outros materiais aqui eu não vou colocar agora não, porque eu vou precisar partir eles. Mas aí já deu para você ver. Como é que eu costumo fazer também? Eu coloco uma camada de material orgânico, que a gente vai chamar agora de material molhado. Eu coloco uma camada de material molhado e coloco uma camada de material seco por cima. Para quê? Para manter por cima sempre sequinho, e também você tem uma mistura do material seco com o molhado e acelerar essa decomposição dos materiais. Que tipo de material seco eu utilizo? Eu utilizo folhas secas. Aqui na frente da minha casa tem algumas árvores que deixam sempre cair folhas no chão, e aí eu vou lá, pego as folhas quando elas já estão secas, pego a folha, amasso elas e jogo aqui. Outro material também que você pode colocar é serragem, ou o famoso pó de serra. Então fez a camada de material molhado, aí por cima você vai e cobre com pó de serra. E aí você vai fazendo
uma camada molhada, uma camada seca, uma camada molhada, uma camada seca, até você encher o balde. Sempre trabalhe com o balde fechado. Então, o balde está fechado, você vem, coloca o material que você vai colocar dentro dele, seja o material molhado ou seja o material seco, e depois você tampa o balde de novo. Isso vai evitar que você atraia insetos, que você atraia roedores e que também você permita que o mau cheiro que venha a ser gerado aqui saia e fique tomando conta da sua área. O material seco ele também vai impedir que o mau cheiro causado pela decomposição do material orgânico se espalhe pela sua área. Então, balde fechado, dessa forma como você viu aqui, com o material, misturando material seco e material molhado, você não vai ter mau cheiro na sua área. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz 3 baldes desses e não teve mau cheiro na minha área. Não empurre o material, não tente socar o material, comprimir o material. Isso vai fazer com que diminua a circulação de ar dentro do balde, vai matar as larvas, além de você ter um material composto sob pressão, que não é o ideal. O ideal é que ele vá se comprimindo, que ele vá se decompondo e ocupando os espaços ali de forma aleatória. Não aperte para caber mais. Quando chegou o limite do balde, você fecha o balde e deixa ele lá, esquece que ele existe. Aqui embaixo, nesse outro balde, vai ficar acumulando o fluido líquido. É necessário que de vez em quando você chegue lá e dê uma limpadinha, drene o fluido que está ali dentro, jogue numa planta, jogue nos esgotos, não sei como é que você vai fazer. Porém, esse material é rico em nutrientes, então se você jogar fora, você vai estar perdendo esse nutriente. O resultado do composto que vai ficar é esse aqui. Um material totalmente orgânico, semelhante à areia, que aí a gente vai utilizar nas plantas. E aí por que eu falei que é importante a gente cortar bastante o material para colocar. Isso aqui é um pedaço de inhame, aquela parte mais dura, mais grossa, fica na cabeça do inhame. Como eu botei um pedaço grande, ele não se decompôs, mas mesmo assim não vai afetar o nosso material. E aí o que é que eu faço? Quando o meu composto orgânico chega nesse ponto, aí eu transfiro para esse balde grande azul, como a gente vai ver aí agora. Aí o material já dentro do balde, mas deu tão pouquinho, jovem. Não deu pouquinho não. É porque eu já havia utilizado bastante desse material ainda no balde, já que ele foi secando e eu fui colocando ele logo nas plantas. E como a gente está falando de reaproveitamento de materiais, eu gravei um vídeo mostrando como fazer a limpeza da água do radiador, do fluido do radiador. E aí eu reaproveitei a embalagem do material para fazer o meu pegadorzinho de material de areia para colocar nas plantas. Com isso aqui eu fiz a pazinha e utilizo para servir lá as plantas. Reaproveitar o máximo de material que a gente puder. E aí, muito massa esse sisteminha, não é não? Segura só mais um pouquinho, deixa eu te passar mais algumas dicas importantes. Primeiro, quando você começar a colocar as cascas de fruta nos baldes, vai gerar alguns fungos, como num formato meio que de teia de aranha, uma coisa assim, similar. Mas não se preocupe, isso faz parte do processo. Outra coisa que vai acontecer é o cheirinho desagradável que tem de material orgânico em decomposição. Mas relaxa, quando você estiver finalizando a carga do balde, tente deixar a última camada de material sendo a camada de material seco. Dessa forma, todo aquele material molhado vai ficar coberto e o cheiro dele não vai sair do balde. Pode ficar tranquilo. Outra coisa é, você vai ter o período dos fungos que vão tomar conta do balde, depois as larvas. Nesses 2 períodos você vai ver uma grande geração de fluido líquido escorrendo de dentro do primeiro balde para o segundo balde, aquele que vai ficar com esse composto líquido. Esse composto líquido você pode drenar de vez em quando, para não deixar acumular. Coloca lá na planta como eu falei. Só tem cuidado de colocar em áreas que ele escorra e fique molhado ali no chão, como cerâmica, por exemplo, como piso de cimento,
para que depois não fique com mau cheiro e você venha dizer que a culpa foi minha. Quando passar essa fase de escorrer esse fluido líquido, é sinal de que o seu composto ele está secando. No meu caso, o que é que eu fazia? Eu sempre destampava o balde e colocava ele um pouquinho no sol. Uma vez por semana já é suficiente. Não precisa colocar água dentro do balde. O primeiro balde, onde você coloca o material orgânico. A própria umidade, a própria água existente no material vai permitir que a compostagem aconteça. Quando chegar nessa fase de você colocar o balde no sol, tu faz o seguinte, mexe o composto que está lá dentro do balde. É um pouco feioso, é um pouco sinistro, é um pouco nojento, mas vai na boa. Você não vai morrer por causa disso. Mexe lá, dá uma mexida. Para quê? Para que aquele material que está lá embaixo, no fundo do balde, também possa subir e se misturar e arejar. E dessa forma você vai arejando todo esse sistema de compostagem, fazendo com que a compostagem aconteça de uma forma bem mais rápida e mais segura. E aí você vai ver pela cara do material mesmo, que aos poucos ele vai mudando de cor, ele vai mudando de aspecto, até ganhar aquele formato arenoso, aquela cara de terra grossa. Vai mexendo, vai virando, e você vai ver que aos poucos ele vai secando todo, vai soltando, e aí você já pode começar a utilizar nas suas plantas. O tempo de compostagem, se você seguir essas regrinhas como a gente veio conversando aí durante todo o vídeo, deve dar entre 3 e 6 meses. É um bocado de tempo, tá? Mas um dia ele vai ficar pronto. Pode ficar tranquilo. Para o material seco, você também pode usar materiais como farinha de mandioca, trigo, fubá. No meu caso, esses materiais, quando eu percebia lá no meu armário que ele ou passou da validade, que estava cheio de bichinho, eu ia e colocava lá no meu sistema de compostagem. Dessa forma, como a gente viu aí, você também está ajudando o meio ambiente. Porque todo esse material orgânico que você jogaria fora, que iria para o aterro sanitário, para o lixão, seja lá para onde for, agora você pode transformar ele em um adubo orgânico para as suas plantas e até mesmo vender. Você pode ensacar ele, cobrar o seu preço que você acha justo e vender para quem quer que seja. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aí o seu like, o seu joinha. Clica aqui nesse botão. Veja se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não for, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo com quem quer que seja. Um forte abraço e até mais!